Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou o Renato e hoje nós vamos continuar o nosso estudo, o nosso curso teológico sobre a Bíblia, né? Hoje dando continuidade ao livro de Gênesis. Na aula passada nós vimos acerca dos dinossauros e hoje nós vamos continuar estudando Gênesis capítulo 1, tá? E agora com uma pergunta acerca da idade do universo. Quanto tempo será que tem o universo? Será que realmente a Bíblia, o universo tem bilhões de anos? Né? Porque quando você estuda a Bíblia, você vai ver que aparentemente, a Terra ela vai ter 6.000 anos. Então, vamos ver hoje o que a ciência e a Bíblia encontram em comum aqui para nos mostrar e nos ensinar acerca dessa idade do universo aqui em Gênesis, tá bom? Vou pedir para você estar deixando seu like, para estar fortalecendo o canal, me ajudando. Inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho, né? E compartilhe com outros irmãos para que eles possam ter acesso a esse curso também, a esse material, tá? Então vamos lá. Qual a idade do universo? A teoria da brecha e a idade do universo. Por que eu coloquei aqui a teoria da brecha e a idade do universo? Porque seria a última pergunta, a última dúvida que surge quando nós falamos a teoria da brecha. Porque na teoria da brecha eles entendiam que entre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, passaram-se milhares de anos, bilhões de anos ali, né? Então, eu encaixaria ali a ciência onde mostra que a Terra tem milhares de anos ou bilhões de anos. Agora, se eu entendo que a teoria da brecha já caiu por terra, e se você não viu, volta esse curso, algumas aulas você vai ver eu falando sobre a teoria da brecha, então como que eu vou entender a questão da idade do universo, tá? Então vamos lá. Pegar aqui o apontador. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, para você ter noção de onde nós estamos estudando ainda. Olha que nós estamos ainda no primeiro capítulo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui está falando do início de quando Deus criou todas as coisas. Mas se você for ler o versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia, tá? Então, se você contar esse primeiro dia aqui até chegar em nós hoje, vai dar mais ou menos 6.000 anos. Mais ou menos, segundo algumas teorias. A gente vai ver se essa teoria está certa ou se está errada, tá? Então vamos lá. Quando analisarmos Gênesis 1, versículo 1 e 2, parece que a Terra não teria milhões de anos, como a ciência fala. Mas ainda considerando a teoria da brecha, nesse intervalo entre versículo 1 e o 2, poderíamos encaixar a teoria de que o universo teria milhões de anos, ou bilhões de anos, né? Vamos estudar sobre isso hoje e ver como podemos conciliar a Bíblia e a ciência nessa questão. Então, olha que interessante. Para a gente falar sobre isso, a verdade é o seguinte: você já percebeu que nós estamos, para você estudar a Bíblia te deixa mais culto, né? Nós já estudamos um pouquinho acerca de a história da escrita, nós já estudamos um pouquinho acerca da arqueologia, tá? Na lição passada nós vimos um pouquinho acerca de paleontologia, tá? Então perceba que quando você estuda a Bíblia, automaticamente você vai ficando mais culto. A Bíblia vai te deixando mais culto. Por quê? Para você conhecer a palavra de Deus, ela te força a você
buscar conhecimento em outras ciências para entendê-la. Nós estudamos acerca das línguas, um pouquinho já, a gente vai aprofundar acerca das línguas, né? Então hoje nós vamos ver um pouquinho de física, um pouquinho de astronomia, para que a gente possa entender a resposta da idade que o universo tem, tá bom? E nós vamos usar um livro como base, que olha, vamos usar como base principal desse argumento que eu vou falar hoje, o livro do Dr. Adalto Lourenço. Adalto Lourenço é um irmão, mas além de cristão, ele é físico, tá? E talvez dos nomes mais renomados, tá? Dentro da física, cristão, que acredita no criacionismo bíblico, tá bom? E a gente vai embasar nesse livro dele aqui, olha, Como Tudo Começou, onde ele fala acerca dos primeiros dias da criação, tá bom? Mas além do doutor, além desse livro, nós vamos também estar pegando outras fontes para estar mostrando para vocês. Vamos lá então. Segundo o Big Bang, o que é o Big Bang? Big Bang é a teoria de que o universo criou através de uma explosão, certo? O Big Bang é a teoria mais aceita hoje pelos os evolucionistas, que todo o universo ele começou através de uma explosão, tá? Então tinha lá uma única partícula e essa partícula ela explodiu e essa explosão deu origem a todo o universo, né? Então, segundo a teoria do Big Bang, o universo ele teria bilhões de anos, né? Mais preciso, ele teria aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Então guarda esse número, 13,8 bilhões de anos. Esse é o número que, segundo a teoria do Big Bang, né, o projeto Big Bang aí, o modelo que a gente chama, modelo Big Bang, o universo teria. O que a evidência nos mostra? Bom, segundo o Dr. Adalto Lourenço, conhecer um pouco sobre a luz que vem das estrelas pode nos mostrar muita coisa, tá? Então, ou seja, segundo esse doutor, você conhecer a luz, um pouco sobre a luz que vem dos planetas, desses corpos celestes, elas podem te trazer informações e essas informações podem nos auxiliar, tá, a saber qual que é a idade do universo. Olha que interessante. Então, pegando por base o Sol, analisando essa luz, é possível para os físicos analisarem quais os elementos químicos que estão presentes nele, como também a quantidade. Então, quando você olha, você vê essa luz do Sol chegando, né? Você como leigo, eu como leigo, eu vejo apenas claridade, eu vejo apenas luz. Mas para os químicos, né, os físicos, melhor dizendo, não é apenas luz, são informações que estão chegando e através da informação da luz que chega, eles conseguem saber os elementos químicos que estão sendo produzidos no Sol, tá? E como esses elementos estão chegando até aqui na nossa Terra, no nosso planeta. Bom, segundo eles, o Sol, né, vamos falar do Sol como base para a gente ter uma noção, depois nós expandimos para o resto do universo. Então, segundo esses físicos, o Sol ele tem mais ou menos 74% de hidrogênio. Aqui essa foto que eu peguei está marcando 71%, mas inclusive se você for lá no site Brasil Escola, lá essa informação está mais atualizada. Lá está falando que o Sol é composto de aproximadamente 74% de hidrogênio, tá? 27 ou 24% de hélio, tá? 74% de hidrogênio e 24% de hélio. O restante aqui
forma o resto para poder chegar ao 100%, tá? Então essa é mais ou menos as propriedades, os componentes químicos que há no Sol. O hidrogênio, na sua maioria, depois hélio, né, 24 a 27% de hélio, e esse e pouquinho que falta vai ser composto de magnésio, silício, nitrogênio, ferro, carbono, enxofre, oxigênio e neon. Neon, não sei como pronuncia isso daqui, tá? Pois bem, a pergunta que se faz é: como esses elementos chegaram lá no Sol? Então, sobre esse hidrogênio, existe uma disputa muito grande ainda, tá? Existe uma disputa, uma controvérsia na academia acerca do hidrogênio, né, que seria um outro assunto que não vai nos trazer a informação que nós precisamos. Mas o hélio, por exemplo, que compõe a segunda maior parte do Sol e os outros elementos, nós temos uma informação. Então vamos lá, ó. Sobre o hidrogênio, ainda existe uma grande discussão entre os profissionais, mas o hélio e os demais elementos são formados no Sol por meio de um processo chamado de fusão nuclear. Inclusive, se você for lá no site hoje Brasil Escola, você vai encontrar isso aqui lá. O que é a fusão nuclear? Então, 4 átomos de hidrogênio se fundem, tá? Então imagina, 4 átomos de hidrogênio, eles se fundem. Quando os 4 átomos de hidrogênio se fundem, eles formam um átomo de hélio, tá bom? 4 átomos de hidrogênio juntam, aí nessa fusão, nessa explosão dos 4 átomos de hidrogênio, você tem um átomo de hélio, tá bom? Então, uma parte vira matéria. Quando há essa explosão, uma parte vira matéria. A outra parte vira energia, que é liberada em forma de luz visível, infravermelha e também ultravioleta, tá? Então imagina 4 bolinhas, para você entender. Essas 4 bolinhas são feitas de hidrogênio. Elas se unem, as 4. Na hora que as 4 se unem, há uma explosão, que é a fusão nuclear. Quando acontece essa explosão, dessa explosão nasce uma bolinha de hélio, tá? Então juntou 4 bolinhas de hidrogênio, teve uma explosão, da explosão nasceu uma bolinha de hélio. Só que no meio dessa bolinha ela é liberada a matéria, que é o hélio, e depois da matéria é liberado também outras energias. Essas energias liberadas, elas saem em forma de luz, que é a luz visível, infravermelha e ultravioleta, tá? E é essa luz que vai chegar aqui na Terra. Um pouco dessa luz, é claro, é a que chega aqui na Terra, certo? Então, outra informaçãozinha, são 4 milhões de toneladas de matéria sendo transformada em energia por segundo no Sol. Olha que interessante. Então, a cada segundo, tá? A cada segundo que passa, 4 milhões de toneladas de matéria são transformadas em energia no Sol. Ou seja, quando você conta um segundo, esse 1 segundo que você contou, que você viu passar no relógio, já houve uma transformação dessas camadas de hidrogênio, uma quantidade tão grande dessas camadas de hidrogênio que juntou e virou hélio, que só a massa foi separada, e aquilo que foi separado da massa gerou 4 milhões de toneladas de energia. Fora o que é gerado de massa, de matéria, tá? De matéria, melhor dizendo. Então, para que isso aconteça, eu estou falando de uma estrela de tamanho estratosférico. Por que isso acontece no Sol? Porque o Sol é uma estrela gigantesca. Então, eu tenho muito hidrogênio, tá? Você tem muito hidrogênio, mas muita quantidade. E ele fica fazendo essa fusão, essa transformação sem parar. Juntando quantidades de hidrogênio, 4 bolinhas de hidrogênio, liberando uma de hélio. 4 bolinhas. Só que isso é muito rápido. De maneira que a cada segundo você tem 4 milhões
de toneladas de matéria sendo transformada em energia no Sol, tá? Aí você tem uma noção de como é o que acontece dentro do Sol. Bom, então, continuando a falar do Sol. Segundo o site Brasil Escola, lembra que eu te falei que a gente não ia pegar só a informação do livro do doutor? Pois bem, segundo o site Brasil Escola, o Sol teria demorado 4,6 bilhões de anos para formar a quantidade de matéria que ele produz hoje. E como eles sabem disso? Pela quantidade calculada do que estaria sendo produzido durante um período de tempo. E isso é extremamente importante para entender o livro de Gênesis. Ou seja, lembra que eu falei que o hélio é uma fusão de 4 átomos de hidrogênio, funde, faz um de hélio. Aí na hora que faz, você vai ter então 2 de hélio. Aí você tem mais outra explosão, você tem outra camada de hélio. Você tem outra explosão, você tem outra camada. Eles entendem que o Sol, ele nasce uma estrela pequena. E começa essa fusão, essa transformação do hélio, do hidrogênio em hélio e em outros elementos químicos, que é chamado de fusão nuclear. Isso vai acontecendo no Sol. E quanto mais isso vai acontecendo, vai acumulando mais elemento químico ali. Então, como isso acontece muito rápido, esses elementos vão acumulando e a massa do Sol vai aumentando, a massa da estrela vai aumentando. Então, segundo eles, para que o Sol tivesse o tamanho que o Sol tem hoje, né, para que o Sol tivesse o calor que ele tem e a massa que ele tem hoje, ele demorou 4,6 bilhões de anos para ficar daquele tamanho e produzir a quantidade de elementos químicos que ele produz e gerar a energia que ele gera. Tá bom? Eles acreditam que o Sol, então, levou 4,6 bilhões de anos para chegar ao que ele está ali. Vamos continuar. Por que isso é importante? Bom, no início do universo, então, não deveria existir estrelas como essa, com essa quantidade de elementos químicos. Por quê? O universo, na ideia deles, começa com uma estrela pequena, simplesmente com o hidrogênio, né? E alguma outra coisa. E aos poucos, essa reação, essa fusão do hidrogênio, essa união, é que vai fazendo essa queima, essa fusão nuclear e gerando esses outros elementos químicos, e ele vai aumentando a massa. Então, na ideia deles, quando uma estrela é jovem, ela não teria essa quantidade de elementos químicos. O tempo, então, não teria sido suficiente para que o processo de fusão nuclear formasse esses elementos químicos nas estrelas de forma abundante. Por essa razão, a ciência afirma que estrelas que contenham esses elementos químicos em grande quantidade na sua composição são estrelas maduras, tá? Então isso é um nome técnico que é usado. Ou seja, o Sol é uma estrela madura. Por que o Sol é uma estrela madura? Porque ele levou 4,6 bilhões de anos sofrendo essa fusão, acumulando elementos químicos, sofrendo a fusão, acumulando elemento químico, até que depois de 4,6 bilhões de anos, ele tem o tamanho que tem, porque dentro dele tem uma quantidade enorme de elementos. Dentro do Sol, você fica liberando, como ele colocou aqui, ó, 4 milhões de toneladas de matéria sendo transformada em massa hoje por segundo. Muito bem. Por essa razão, ou seja, pela ciência, podemos então definir o que seria uma estrela jovem e uma estrela madura. Ou seja, se eu parto desse princípio, eu consigo, através da ciência, da física, olhar para uma estrela ou para um corpo celeste e identificar se ele é uma estrela jovem ou se ele é uma estrela madura. Se ele é uma estrela que está nascendo ou se ele é uma estrela que
que já é madura, já é adulta. Por quê? Porque eu vou analisar essa fusão nuclear que está acontecendo dentro da estrela. Entende? Muito bem, agora aplicando esse conceito na prática para você entender. Vamos agora analisar o tempo que a luz do Sol demora para chegar aqui na Terra. Por exemplo, se você pergunta, imagina um cenário onde você é perguntado assim: você acha que o Sol a luz do Sol está brilhando forte agora? De repente você pode dizer assim: sim, está. Por quê? Você está olhando para o Sol e o que você está enxergando? A luz do Sol brilhando forte sobre você. Então você entende que a luz do Sol está forte, certo? Mas na prática não é assim que funciona. Por quê? Vamos entender. Como que a luz do Sol chega aqui na Terra? Quando falamos de Sol e as demais estrelas, nós não enxergamos o que acontece lá em tempo real. Isso mesmo, falando de Sol, ele está muito distante de nós. O Sol hoje ele está mais ou menos 150 milhões de quilômetros da Terra. Tá? O Sol ele está aproximadamente 149 milhões de quilômetros da Terra. Então a gente arredonda para 150, né? A velocidade da luz, que é o que a gente mede essa distância, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Olha aqui, ó. Velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que quando a luz sai da superfície do Sol, se eu for calcular a hora que a luz sai da superfície do Sol, calculando em ano-luz até ela chegar aqui na Terra, eu vou entender que ela demora 8 minutos e 19 segundos para chegar aqui. Certo? O Sol está lá. A luz do Sol que é o que me faz enxergá-lo daqui. Eu estou a 150 milhões de quilômetros do Sol. Eu enxergo a luz do Sol daqui da Terra. Como? Através da sua luz. Só que a luz do Sol, ela demora 8 minutos e 19 segundos para chegar aqui na Terra. Olha só. Isso quer dizer que a luz que eu enxergo não é o que está acontecendo em tempo real no Sol. Entende? Porque eu não estou enxergando a luz do Sol que chega aqui na Terra. Eu não estou falando que essa luz ela demora 8 minutos e 19 segundos para chegar. Então, quando eu enxergo a luz do Sol aqui na Terra, eu estou enxergando um Sol, uma luz que saiu do Sol há 8 minutos e 19 segundos atrás. Tá? Resumindo, quando eu olho para o Sol, olha essa figura aqui, ó. Quando eu olho daqui para o Sol, eu não vejo o Sol como ele é agora. Não, eu vejo o Sol como ele era há 8 minutos atrás. Entende? Porque eu dependo da velocidade da luz. Então eu estou olhando aqui, olha. A luz demorou 8 minutos e 19 segundos para chegar aqui. Ou seja, eu estou enxergando o Sol 8 minutos e 19 segundos no passado. Eu não consigo enxergar o Sol em tempo real. Então guarde isso aí. Bom, da mesma maneira como olho para o Sol e não vejo como ele é agora, mas como ele teria sido no passado, também acontece com os outros corpos celestes presentes no universo. Certo? Porque quando você olha para o universo, você não vê a luz. Se eu entendo que o Sol ele demora 8 minutos para chegar aqui, eu olho para o Sol e eu vejo o Sol como ele seria 8 minutos atrás, não como ele é agora. Da mesma forma, todas as estrelas, todo o corpo celeste, tudo que eu vejo no céu, seja a olho nu ou quando você vai olhar pelo telescópio, você vai enxergar muito mais, todas aquelas estrelas, aquelas luzes, eu estou enxergando
como elas seriam no passado. Mas quanto tempo no passado? Aí vai depender da distância dessa estrela até eu. Ou seja, se ela tiver da distância do Sol para cá, eu estou enxergando ela 8 minutos atrás. Mas se ela estiver mais distante do que o Sol, eu vou estar enxergando ela mais no passado ainda. Então vamos avançar. Quando olhamos para uma galáxia, não a vemos como ela é agora, e sim como ela teria sido no passado, por causa da distância que ela está de nós, né? E do tempo que a sua luz demora para chegar até nós. Então vamos voltar lá para o Sol. O Sol ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. A luz do Sol demora 8 minutos e 19 segundos para chegar até na Terra. Quando eu olho então para o Sol, eu não vejo como ele é agora, mas eu estou enxergando um Sol como ele era há 8 minutos e 19 segundos atrás. Quando você olha para uma galáxia, você então não vê a galáxia como ela é agora. Apesar de você estar enxergando agora, a luz demorou para chegar até você. Então você vai ver ela como ela era no passado, tá? Então, aparentemente, nós teríamos já uma resposta para a idade do universo, certo? Vejamos. Se as galáxias estão a bilhões de anos-luz da Terra, certo? Só para você ter uma ideia. Se você pudesse pegar o Sol e diminuir o Sol do tamanho de uma laranja, não tem jeito, só para você ter uma noção. Se você pudesse pegar o Sol, diminuir o Sol do tamanho de uma laranja e colocasse o Sol aqui, a próxima estrela mais próxima do Sol, ela estaria, considerando o tamanho do Sol uma laranja, ela estaria a 2.000 quilômetros de distância do Sol. De onde você a colocou aqui agora, essa laranja. Imagina isso aumentando para o tamanho do Sol, que é muito maior do que a Terra, tá? Então, quer dizer, se as galáxias estão hoje a bilhões de anos-luz de distância da Terra, então a luz dessas galáxias, elas demorariam automaticamente bilhões de anos para chegar até mim. Então vamos continuar a matemática. Logo, o universo teria bilhões de anos, não é isso? Porque se o Sol está a 150 milhões de quilômetros, a luz dele leva 8 minutos e 19 segundos para chegar aqui, e eu olho para o Sol agora, eu vejo um Sol de 8 minutos atrás, eu vou considerar que uma galáxia está, por exemplo, a 1 bilhão, vamos colocar assim, 1 bilhão de distância da Terra. Então, essa galáxia, a luz dessa galáxia levou milhões de minutos para poder chegar até mim. Então, quando eu olho para uma galáxia que está a 1 milhão de distância da Terra, eu estou enxergando essa galáxia não como ela é hoje, mas como ela seria há milhares, ou a milhões, ou quem sabe, bilhões de anos no passado. Não como ela é hoje uma galáxia ou uma estrela madura, tá bom? Mas será que é só isso? Essa é a teoria, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Logo, se o universo teria, se eu considero isso, o universo teria sim bilhões de anos para que isso acontecesse. Mas será? Bom, essa é uma conclusão lógica que nós chegamos do ponto de vista matemático. Só que ela precisa ser testada e ela foi testada, tá? E nós vamos entender aqui como isso aconteceu. Como que funcionou esse teste para a gente entender? Bom, quanto mais distante nós olharmos no universo, observaremos um passado cada vez mais distante. Lembra que o Sol está a 150 milhões de quilômetros e a sua luz demora 8 minutos para chegar até aqui? Logo, se eu tenho uma galáxia bilhões de anos-luz mais distantes, sua luz vai demorar bilhões de anos para chegar até aqui. E assim,
Como eu olho para o Sol, agora não o vejo como ele é agora, mas sim como ele teria sido há 8 minutos atrás. Quando olharmos para uma galáxia destas, não a verei como ela é agora, mas como ela teria sido há bilhões de anos atrás. Relembrando então, o que são as estrelas maduras? Então vamos relembrar aqui o que é uma estrela madura. Estrelas maduras são consideradas maduras devido à quantidade de elementos químicos na sua estrutura. Por que eu falei que o Sol é uma estrela madura? Porque ela teve uma quantidade muito grande de todos aqueles elementos químicos, que a fusão nuclear que acontece ali gera 4 milhões de toneladas de matéria sendo produzida, transformadas em energia a cada segundo, né? Então, pela quantidade de elementos químicos na estrela, eu considero que ela é uma estrela madura, certo? Bom, muitos desses elementos químicos produzidos por essas estrelas são lançados no espaço, formando um tipo de poeira cósmica ou poeira interestelar, tá? O que seria isso? Vamos voltar lá para o exemplo do Sol. Você tem lá as 4 bolinhas de hidrogênio. As 4 bolinhas de hidrogênio juntaram. Quando elas juntaram, houve uma explosão. Na explosão fez uma bolinha de hélio, não é isso? Fez uma bolinha de hélio, que é a matéria. Essa bolinha de hélio foi liberada ali uma parte para fazer a matéria, que era hélio, e o restante se transformou em luz. Quando há essa explosão, formando o hélio, né, e formando o restante que é transformado em luz, essa explosão causa uma poeira. Imagina uma explosão normal, você vai imaginar uma poeira, certo? Então, quando acontece uma explosão nuclear, essa explosão também nuclear, ela gera uma poeira nuclear, tá? Então, quando existe uma explosão nuclear, a explosão nuclear gera uma poeira nuclear, que é chamada de poeira cósmica ou poeira interestelar, tá? Interestelar. Ou seja, quanto mais velha é aquela galáxia, mais poeira cósmica existe ali, não é? Por quê? Se eu tenho uma quantidade pequena de elementos químicos causando uma fusão nuclear, essa fusão nuclear vai gerar uma quantidade pouca de poeira. Se eu tenho uma quantidade grande de elementos químicos fazendo essa fusão nuclear, eu vou ter uma quantidade imensa de poeira cósmica sendo gerada, resultado daquela explosão nuclear. Isso, né? Só você trazer para a gente hoje, imagina você pegar uma bombinha, né, e você estourar aquela bombinha. E você pegar uma dinamite, colocar várias dinamites lá ao pé do monte, estourar, de um prédio, estourar o prédio. Vai dar mais poeira. A grosso modo, a ideia seria essa, tá? Muito bem. Então já tem aqui outra informação acerca do universo. Eu sei que quanto mais elemento químico tem na estrutura de uma estrela, me mostra que essa estrela é mais velha. E quanto mais poeira cósmica eu tenho numa galáxia, me mostra então que essa galáxia é mais antiga, porque ela tem muito elemento gerando uma fusão, gerando muita poeira ali, tá? Então essa é exatamente uma forma que a ciência usa para medir a idade de uma galáxia. Ou seja, a descobrir uma galáxia nova. Tá. Qual é a quantidade de poeira cósmica que tem ali? A quantidade é enorme. Então quer dizer que é uma galáxia madura, é uma galáxia velha, antiga. É uma galáxia que levou bilhões de anos para ser formada. Foi descoberta uma galáxia. Essa galáxia ela tem pouca poeira cósmica. É uma galáxia nova. As estrelas que estão ali são novas. Na teoria, teriam pouco elementos químicos. A fusão nuclear que acontece ali gera pouca poeira. Tá? Seria por aí. Galáxias jovens, então, teriam quase
que nenhuma poeira. Galáxias maduras, então, teriam uma quantidade enorme de poeira. Muito bem, segundo o Big Bang, as estrelas teriam se formado ao longo do tempo, né? Logo, uma galáxia nova, ela não teria um número massivo de estrelas, pois demoraria bilhões de anos para que isso acontecesse. Então agora eu já estou te colocando um novo conceito. Eu já te mostrei lá a questão da quantidade de elementos químicos na estrela, no corpo celeste. Eu já te mostrei a questão aqui da poeira cósmica, que é resultado da fusão nuclear das estrelas. Tá? E agora um outro conceito é a quantidade, segundo o modelo Big Bang, da quantidade de estrelas. Por quê? Se uma galáxia ela for velha, automaticamente essa fusão nuclear vai gerar várias estrelas. Porque essas estrelas são processos que vão químicos ali da fusão. Agora, se eu for uma galáxia nova, relativamente essa galáxia vai ter poucas estrelas. Então, esse processo aqui, ó, de uma nova galáxia teria um número... logo, uma galáxia nova não teria um número massivo de estrelas. Massivo porque é questão de quantidade, né? Ou seja, foi descoberta uma galáxia. Essa galáxia tem muita estrela, é uma galáxia antiga, porque durante bilhões de anos o processo de fusão nuclear foi acontecendo, gerando poeira cósmica, tá? Aumentando a massa e ao mesmo tempo também gerando novas estrelas. A galáxia foi descoberta, mas a quantidade de estrelas não são massivas. Por quê? Porque, segundo a teoria, né, não teve tempo suficiente para gerar uma quantidade grande de estrelas ali. Tá? Mas o que seria galáxias distantes? O que galáxias distantes? Ou seja, se eu estou falando que o Sol está a 150 milhões de quilômetros, como que eu posso calcular algo mais longe do que isso? Para que ali eu possa falar que a Terra ou o Universo tem bilhões de anos, né? Então, na astronomia, existe um parâmetro para isso, que é o parâmetro Z, que determina a quantidade, a distância do corpo celeste observado e o tempo que a sua luz demoraria para chegar aqui na Terra. Tá? Então, esse parâmetro Z é a base que é usada para calcular, quando se observa através do telescópio um novo corpo celeste e a distância que esse corpo celeste está de nós através do tempo que a luz dele demora para chegar até a gente. Muito bem. Exemplo. Uma galáxia com o parâmetro Z igual a 1, olha só, ela estaria a 10,2 bilhões de distância da Terra. A sua luz, então, demoraria 7,7 bilhões de anos para chegar até aqui. Logo, estaríamos vendo, então, essa galáxia, teoricamente, como ela teria sido há 7,7 bilhões de anos atrás, não como ela é hoje. Entende? Então, vamos recapitular isso aqui. Você está observando uma galáxia nova. A luz do telescópio, o telescópio conseguiu focalizar, certo? Uma nova galáxia. Tá. Eles vão usar o parâmetro Z para poder medir qual que é a distância que a luz daquela galáxia está demorando para chegar aqui. E ele descobriu que o parâmetro Z para aquela galáxia descoberta nova é o parâmetro Z igual a 1. Então, eles sabem que essa galáxia ela vai estar a 10,2 bilhões de distância, né? 10,2 bilhões de distância da Terra. E fazendo os cálculos dentro do parâmetro Z, eles entendem que a luz dessa galáxia vai demorar 7,7
bilhões de anos para chegar até aqui. Ou seja, quando eles observam através do telescópio aquela luz que está sendo observada, ou aquela galáxia, não é como ela é hoje de verdade, não. Eu estou enxergando como ela era há 7,7 bilhões de anos atrás. Ou seja, se eu conseguisse viajar até ela agora, quando eu chegasse lá, eu ia ver uma galáxia totalmente diferente. Por quê? Porque a luz dela está demorando 7,7 bilhões de anos para chegar até mim, até a Terra. Ou seja, isso seria quase a metade do universo, considerando que, pelos naturalistas, o universo teria 13,8 bilhões de anos, né? Então, vamos complicar mais um pouquinho, só para poder, quando a gente explicar, você entender direitinho, tá? Uma galáxia, então, que tivesse o parâmetro Z igual a 10, ela estaria, então, a 26,6 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Tá? 26,6 bilhões de anos-luz. A luz dessa galáxia, então, segundo esse cálculo do parâmetro Z, ia demorar 13,2 bilhões de anos para chegar até mim. Ou seja, quando eu olhasse daqui para essa galáxia, eu ia ver uma galáxia recém-formada. Por quê? Segundo a teoria, o modelo Big Bang, o universo teria o quê? 13,8 bilhões de anos. Essa galáxia parâmetro 10, ela está me informando que a luz demorou 13,2 bilhões de anos. Ou seja, eu estava vendo uma galáxia que tinha mais ou menos 600 milhões de anos. Ou seja, ela era nova, uma galáxia nova, pequena. Não era para ela ter poeira cósmica, quase nenhuma, né? Não era para ela ter corpos celestes com elementos químicos, grande quantidade ali, e não era para ser uma galáxia também massiva, ou seja, com muitas estrelas, por causa da quantidade, ou seja, eu estava vendo ela como ela começou a surgir. Teoricamente, haveríamos então como ela teria sido há 13,2 bilhões de anos atrás. Considerando ainda os 13,8 bilhões de anos do universo, haveríamos então recém-formada. Tá. Então vamos juntar as informações que nós vimos até aqui. Olha só, presta atenção. Primeiro nós aprendemos que a quantidade de elementos químicos observados, certo? A quantidade de elementos químicos observados no Sol é o que me mostra se uma estrela é madura ou jovem. Depois eu vi que a quantidade de poeira cósmica é o que me informa se a galáxia que aquela estrela está é uma galáxia nova ou não. Depois eu aprendi que a massa da galáxia também é um indicativo do tempo que tem aquela galáxia. Quanto mais massiva, quanto mais estrelas, mais velha. Quanto menos estrelas, mais nova. E por último, eu aprendi também a distância e o tempo que a luz demora para chegar até aqui, que é uma medição feita pelo parâmetro Z. Olha o que eu estou falando para você. O que é você estudar a Bíblia? Você talvez nunca imaginou que estudando a Bíblia, né? Estudando aqui Gênesis, você ia estudar sobre astronomia, né? Por isso estou te falando. A Bíblia nos torna pessoas mais cultas. Vamos continuar então. Pois bem, se o universo tivesse bilhões de anos, ao observarmos as galáxias muito distantes, a bilhões de anos-luz da Terra, observaríamos o quê? Primeiro, as galáxias deveriam estar com poucas estrelas, tá? Segundo, essas estrelas deveriam ter poucos elementos químicos.
praticamente elas teriam só o hidrogênio, que é os átomos que eram usados para fazer a fusão nuclear e juntar e gerar os outros elementos. E quase nada de poeira cósmica, certo? Agora, se o universo for jovem, aí então seria o contrário. Por quê? Se eu estou falando que o universo é jovem, como a Bíblia diz, agora vamos voltar para cá, para a palavra de Deus. Se o universo é como a palavra de Deus diz, que ela tem mais ou menos 6.000 anos, ou próximo a isso, então é um universo jovem, considerando o que a astronomia me fala. Eu falar de um universo de 6.000 anos e eu falar de um universo que tem 13,8 bilhões de anos, eu falar que o universo tem 6.000 anos, ele é um universo jovem, neném, recém-nascido. Ou seja, então se eu observasse longe e o universo fosse jovem, então aí seria o contrário. Observaríamos galáxias distantes, exatamente o contrário do colocado aqui. Eles teriam muitas estrelas, muita poeira cósmica e também pareceriam maduros, né? Ou seja, para o universo ser jovem, para a palavra de Deus ser verdadeira, essa teoria da distância do Sol, da luz do Sol para chegar até mim, que é os 8 minutos e 19 segundos que ela leva, o parâmetro Z que mede quantos bilhões de anos-luz está a distância de um planeta até aqui, para que a Bíblia seja verdadeira, essa teoria não pode ser verdadeira, certo? Não pode ser verdadeira. Quando alguma coisa chegasse até lá, deveria se encontrar então um universo sendo jovem, que eu estaria observando ele há bilhões de anos atrás. Então, vamos avançar aqui. Olha o título dessa publicação. Essa publicação aqui, ela foi feita pela NASA, tá? Foi feita pela NASA, se eu não me engano tem até o ano aqui, olha. O site do Hubble. Hubble é um telescópio, tá? Aqui, ó, hubble.org. Foi uma matéria publicada pela NASA em 1994. Olha só. Olha o título da matéria publicada pela NASA em 1994. O paradoxo. Galáxias adultas no universo infantil. O que eles entenderam? Quando o telescópio começou a pegar galáxias, imagens de galáxias longínquas, muito longe, que o parâmetro Z marcava que elas eram do início da criação do universo, a ideia era que quando fosse medir a quantidade de elementos químicos, a quantidade de poeira cósmica, tá? A quantidade de estrelas, a massa dessa galáxia, a ideia é que ia se encontrar ali um universo jovem, porque a partir do ponto de vista do Hubble, nós estávamos enxergando um universo recém-formado. Só que as informações obtidas pela NASA foram contrárias. Por isso eles fizeram essa matéria. O paradoxo. Por quê? Porque as informações que eles encontraram foram de galáxias com características de galáxias adultas. Olha que interessante. O telescópio conseguiu pegar imagens, pegar informações dessas galáxias que, teoricamente, estariam há bilhões de anos. Que, teoricamente, as imagens e as informações eram para informar que essas galáxias seriam recém-formadas. Mas as informações é que essas galáxias estavam já formadas, maduras, com a quantidade imensa já de elementos químicos, fazendo essa fusão e já liberando quantidades enormes de massa e energia na atmosfera, ou no universo. Eles encontraram ali galáxias com grande quantidade já de poeira cósmica, né? de poeira interestelar. Ou seja, a ciência não conseguia explicar por que isso estava acontecendo. Segundo as observações feitas através do telescópio Hubble, no início do universo existiam galáxias adultas, maduras. Olha só, segundo
eles existiam. Ao passo que toda a ciência mostrava que elas tiveram que ser o Big Bang... Desculpa. Ao passo que o modelo Big Bang dizia que houve uma explosão e através dessa explosão foi gerado estrelas pequenas e foi tendo esse acúmulo de matérias, de elementos químicos, de fusão nuclear, e elas foram se expandindo. Quando eles conseguiram ter a real informação através do telescópio Hubble, eles entenderam que a conta não bate. As informações que eles entenderam é que, desde que o universo iniciou, o universo já iniciou com galáxias prontas, maduras, com a quantidade de elementos químicos que tem uma estrela normal, já com a quantidade de poeira cósmicas que se vê nas galáxias próximas da gente, com um número imenso de estrelas, né? Acredita-se que mais ou menos, tá? Eu não coloquei essa informação aqui, mas tem uma ideia, uma estimativa que na nossa galáxia, hoje, existe mais ou menos 200 milhões de estrelas. E que cada uma dessas estrelas provavelmente tenha corpos celestes habitando ao redor dessas estrelas, ou seja, que cada uma dessas estrelas seja um sistema, como o sistema solar. Ou seja, acredita-se que a nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem 200 milhões de sistemas solares, onde a maioria é maior do que o Sol. Estima-se que hoje tem mais ou menos 200 milhões de galáxias no universo. E que cada uma dessas galáxias, respectivamente, teria aproximadamente 200 milhões de estrelas. E cada uma dessas estrelas talvez teriam o seu próprio sistema com corpos celestes rodeando essas estrelas. E hoje, uma das informações através desse telescópio Hubble é que todas essas estrelas, todas essas galáxias, né, elas já foram colocadas ali da forma que nós conhecemos hoje. Tá? Elas já foram criadas maduras. É o que leva totalmente ao oposto do que o modelo Big Bang nos mostra. Eu tinha pegado uma outra matéria do telescópio Projeto ALMA, né? E eu acabei que eu esqueci de colocar aqui. Mas aqui, ó, outra matéria publicada em 2016, foi publicado o descobrimento de uma galáxia massiva. Olha só, são informações da NASA, tá? Em 2016 foi publicado o descobrimento de uma galáxia massiva, que é uma característica de galáxias maduras, logo no início do universo. O parâmetro dessa galáxia é de 11,1. Lembra que eu te falei que uma galáxia de 10, parâmetro 10, parâmetros igual a 10, mostrava que ela estava a luz dela demoraria mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. Essa aqui é 11,1. Usando os cálculos do modelo Big Bang, a luz dessa galáxia teria saído de lá apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Ou seja, ela teria saído de lá praticamente quando o universo começou, né? Quando eles descobriram isso, um dos cientistas deu uma declaração, deu uma entrevista, que ele falou algo muito interessante. Olha só. Isso aqui, falas do próprio cientista. O fato de uma galáxia tão massiva ter sido descoberta logo depois que as estrelas começaram a se formar é um desafio para alguns modelos teóricos atuais da formação de galáxias. Ou seja, o principal desses modelos é qual? É o Big Bang, onde as pessoas querem ir contra Deus, querendo dizer que Deus não criou o universo, mas que houve uma explosão e que através dessa explosão todo o universo esteve aí. E que foi tendo essas reações, essas fusões nucleares
para gerar o universo, e através dessas fusões eles conseguiram medir a idade do universo, que teria logo 13,8 bilhões de quilômetros, 13,8 bilhões de anos de idade, tá? Então, veja que hoje já é consenso na própria NASA, embora eles não vão bater o pé para isso, que a ideia do Big Bang, esse modelo que eles têm, já não é a melhor solução. Tá? O mundo está caminhando para conhecer, irmãos. Veja bem, o mundo está caminhando para conhecer na ciência que a palavra de Deus é verdadeira. Hoje, nós sabemos que a Bíblia ela não tem a preocupação de provar a existência de Deus. Só que a própria ciência, os achados arqueológicos, têm levado os ateus a chegar a algum momento, eles acabarem confessando, concluindo que existiu um Deus e que esse Deus criou todas as coisas. Porque, por mais complexo que seja a trajetória que eles tenham feito, os exercícios, os estudos, os cálculos matemáticos que eles têm feito, eles têm chegado a um parecer de que não condiz com a palavra de Deus e que não condiz com a história do universo, tá? Foi publicado também, esse mais recente, em 2020, um estudo feito com, guarda o número aí, 118 galáxias. 118 galáxias. Todas essas galáxias do início do universo. E o estudo concluiu o seguinte, que todas elas eram galáxias massivas, ou seja, tinham muitas estrelas e eram maduras. Massivas e maduras. Então, o que eu posso entender com isso? Isso quer dizer, então, que a Terra, ou o universo, ele tem 6 mil anos de idade? Não necessariamente, tá? Então, nós vamos entender aqui. O que isso me mostra é que o universo ele não tem bilhões de anos, como a ciência tem colocado, tá? Eu sei que o universo não tem bilhões de anos. Então, hoje eu já sei que quem assistiu a aula sobre os dinossauros, nós sabemos que os dinossauros não viveram aqui há bilhões de anos atrás, embora a ciência tenha me mostrar isso, tá bom? Mas para que eu possa encaixar isso aqui no relato de Gênesis, nós temos duas opções, tá? Há duas teorias, e as duas teorias vão se encaixar perfeitamente na Bíblia. E eu vou trazer para vocês aqui as duas teorias. Por que teoria? Porque a Bíblia não está falando, olha, o universo tem X anos. Então tem coisas na Bíblia que você pode bater o martelo e dizer, é isso que aconteceu. Tem coisas na Bíblia que você pode dizer assim, olha, tem essa e essa hipótese do que pode ter acontecido. E vai ter coisas na Bíblia que a gente vai ter que bater o martelo e falar assim, olha, eu não sei, né? A criação do universo, nós temos duas hipóteses. Então a primeira hipótese que eu posso entender é que o universo ele foi criado por Deus e que depois de um certo tempo é que Deus começou a povoar a Terra. Eu posso trabalhar com essa hipótese, tá? Então abre aqui de novo, vamos voltar lá ao texto, lembrando que estamos estudando Gênesis capítulo 1 ainda. Diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu posso trabalhar que Deus ele criou o universo, tá? E depois Deus veio e povoou. A Bíblia não fala que no mesmo dia que Deus criou o universo, Deus povoou o universo, tá? Olha só o que vai falar aqui, olha, quando começa. E disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz dia e as trevas noite, e foi tarde e manhã no primeiro dia, tá? Então eu vou ter aqui o início do dia. Então eu posso trabalhar com a ideia de que Deus ele cria o universo, Deus criou a Terra, e um tempo depois Deus veio e povoou a Terra. Assim como você tem outros planetas ao redor da Terra, por exemplo, que aparentemente não tem vida, como Marte,
como Plutão, tá? Como Vênus, né? Eu posso trabalhar com a ideia também, Saturno, né? Eu posso trabalhar com a ideia de que Deus ele criou o universo e depois de um certo tempo, Deus ele vai começar a habitar esse universo. Isso não é antibíblico, mas também não me dá margem para falar que a Terra ela teve alguma povoação aqui há bilhões de anos. Não, a Terra começou a ser habitada a partir desses 6.000 anos para cá. Qualquer coisa que eu coloque de construção, de criação na Terra, depois desse período eu estou fazendo heresia, tá? Então essa é uma ideia. A Terra pode ter sido inabitada por um tempo e assim sendo está aparentemente como estão aparentemente os planetas ao nosso redor, tá? A segunda opção é que a partir dessa descoberta eu posso entender perfeitamente que o universo teria a origem há 6.000 anos atrás e não há bilhões de anos atrás, tá? Então eu posso entender também, encaixar perfeitamente que o universo todo o universo, ele tem somente 6 bilhões de anos, 6.000 anos, né? É totalmente possível. Eu posso ler a palavra aqui, olha, como no princípio Deus criou os céus e a terra, e que nesse dia que Deus disse aqui, olha, haja luz e houve luz, foi o dia que Deus criou o universo. Eu posso trabalhar com essa ideia. Por que eu consigo trabalhar com essa ideia? Porque já foi comprovado que as galáxias que foram encontradas da época que eles entendiam que o universo foi criado, elas já eram consideradas galáxias maduras. Se a ciência já prova para mim que os corpos celestes já foram feitos maduros, já foram feitos trazendo a intensidade que tem hoje, então eu posso perfeitamente dizer, não é nenhuma heresia, nem no ponto de vista teológico, nem do ponto de vista científico, de que todo o universo teria 6.000 anos. Não é nenhuma heresia falar isso. Por quê? Porque a ciência tem me provado que desde o início o universo ele já foi criado maduro, tá bom? Pois a palavra nos diz que Deus criou os céus, a terra, e como a ciência está percebendo hoje, o universo ele não começou no Big Bang e foi se evoluindo e se expandindo com o tempo. E nós temos prova que o universo ele já foi criado assim. E com isso condiz com o que as escrituras diz do que aconteceu no princípio. Ou seja, em Jesus, através de Jesus, foram criados os céus e a terra e tudo que existe. A palavra diz que, João diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Nada do que foi feito, sem ele se fez, não é isso? Vamos ler lá, João, capítulo 1, versículo 1. Ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas, tudo, isso aqui não é uma hipérbole, tá? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz e a vida, ou seja, dele foi gerado a luz e a vida. E quando você agora vem para o relato de Gênesis, a palavra diz que Deus usa simplesmente a sua voz. Ele usa o bará, né? Não é isso que nós estudamos? No princípio criou. Esse criou no original é bará. Bará é criar a partir do nada. A ciência hoje e a filosofia, ela entende que do nada, nada se produz, né? Do nada, nada se produz. Quem estuda filosofia, a introdução à filosofia, já estudou isso. Então, se eu entendo que do nada, nada se produz, antes do nada, eu deveria ter alguma coisa que fosse antes do tempo.
porque esse algo antes do tempo criou o tempo. Eu deveria ter alguma coisa que fosse antes do espaço, porque ele criou o espaço. Eu deveria ter alguma coisa que fosse antes da matéria, porque ele criou a matéria. E eu deveria ter alguma coisa antes do tempo, não sei se eu já falei tempo, mas antes do tempo, porque o tempo foi criado por ele. E quando eu paro para poder pensar em algo que foi antes do tempo, antes do espaço e antes da matéria, eu só consigo um nome que vai encaixar nesses três requisitos: Deus. Porque o nosso Deus, eu sei que ele é antes do tempo, porque o meu Deus não está limitado ao tempo. Eu sei que o meu Deus ele é antes da matéria, porque o meu Deus não precisa de nada que existe aqui para subsistir. O meu Deus existe antes de tudo. E o meu Deus ele é antes do espaço. Por quê? Porque o espaço não cabe Deus. Tá? O espaço não cabe Deus. Hoje nós já entendemos que um ponto certo é que o universo ele tem um início. Né? Muitas pessoas queriam uma época dizer que esse logos, esse início foi o universo. Que o universo sempre existiu. Se você for analisar, se o universo sempre existiu, ou seja, se o universo sempre continuou para trás e para frente, o universo não poderia se expandir, porque ele ia expandir para onde? Né? Se eu falo que o universo sempre existiu e eu falo que o universo está se expandindo, eu tenho uma contradição. Ou seja, para onde que ele está se expandindo se ele é infinito? Para trás e para frente. Certo? Outra coisa, se o universo fosse infinito, tanto para trás quanto para frente, o momento que eu estou falando isso para você nunca chegaria. Esse momento que você está aí sentado assistindo essa aula, nunca ia chegar porque ele é infinito para trás. Se o tempo fosse infinito para trás, o tempo presente nunca chegaria, porque ele sempre estaria antes. Ele sempre estaria para chegar. O que seria o ponto de partida para iniciar o tempo contável, sendo que o tempo sempre existiu? Ou seja, quando você para analisar isso, você entende que o nosso Deus ele sempre existiu. E a palavra diz assim, que se Deus ele é fora do tempo, ele é fora do espaço, ele é fora da matéria, Deus ele é a única pessoa, ou o único ser que se encaixa quando nós vamos entender que tudo teve um início, tudo teve um começo. Deus ele vai se encaixar mais perfeitamente do que o Big Bang, que seria uma explosão de alguma coisa que ninguém sabe de onde veio. E se você estudou, como eu falei, o princípio da filosofia, né? Uma das coisas mais conceituadas lá, do nada, nada se produz. A única pessoa, o único termo que eu tenho de que do nada nada se produz e de que do nada alguma coisa se produziu foi Deus. Deus ele cria o Bará. Bará é criar a partir do nada. O homem e nada que existe consegue criar alguma coisa a partir do nada, né? Então Deus já os formou assim, um organismo vivo e perfeitamente organizado, tá? Então, esse foi o nosso encontro de hoje, falando acerca do tempo do universo, tá? E na nossa próxima aula, nós vamos continuar ainda estudando o livro de Gênesis. Olha só, quem diria que você imaginar e está estudando tanta informação assim no primeiro capítulo de Gênesis, né? No primeiro capítulo de Gênesis. Mas tem muita coisa ainda para a gente ver, tá? Talvez, não sei se já seria a próxima aula aqui, nós podemos já entrar em Gênesis versículo 1. Versículo 1 não, versículo 3, porque em Gênesis versículo 3 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas.
E ordenou Deus a luz, e chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Muitas pessoas têm uma dúvida do seguinte: ora, como que houve dia, né? Foi tarde e manhã, como eram contados os dias, sendo que o sol ele vai ser criado só no quarto dia, né? Como houve aqui tarde e manhã nesse dia? Então, algumas perguntas. Por exemplo, o dia que ele foi literal ou ele foi um período de tempo? O dia foi de 24 horas ou não foi? E como eu posso explicar através da Bíblia? Na verdade, eu falei que talvez eu ia falar assim, mas vamos deixar já claro, na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Como eu posso explicar através da Bíblia o dia acontecendo, a Bíblia não sendo mentirosa, sendo que nós aprendemos que o Sol que é responsável, né? O Sol e a Lua, que é responsável por gerar o dia e a noite, né? Então, na próxima aula, na próxima sexta-feira, nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.